Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e estou aqui com os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Hoje, à luz de novos indicadores, nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas de crescimento para o segundo semestre de 2021. Queria convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo. Obrigado, Gabriel. Olá, pessoal. Nessa semana que passou, saíram os resultados das pesquisas de serviços, da pesquisa mensal de serviços, da pesquisa do comércio varejista. Os resultados são bons, né? O comércio varejista, se a gente olhar o trimestre encerrado, o segundo trimestre do ano, mostrou um crescimento de 3% em relação ao primeiro trimestre. E o setor de serviços, um crescimento de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano. Ou seja, tudo isso contribui positivamente para o PIB do segundo trimestre, ainda mais que comércio e serviços representam uma parcela importante do PIB. Com base nesses resultados, o resultado da indústria, que aí foi pior, nós consideramos, avaliamos que nós podemos manter as previsões que a gente apresentou aqui há um mês atrás, exatamente, que inclusive era uma previsão de crescimento do PIB de 6% nesse ano, uma previsão bastante à luz de outras previsões, até otimista, né? Mas nos parecia bastante razoável, né? E ela incorporava um crescimento do PIB no segundo trimestre de 0,5%. Os dados, como eu falei, recentes, permitem supor que isso aconteça. Entretanto, há uma questão aí de ajuste, de dessazonalização, que pode, eventualmente, levar a uma redução dos números, né? Então, isso aí a confirmar. De todo modo, o que interessa mais, do nosso ponto de vista, é avaliar essa perspectiva para este segundo semestre, para vocês olhar um pouco para frente. E quando a gente olha para frente e faz, assim, digamos, um balanço de riscos, né? Os riscos de repente, o PIB crescer menos, né? E pior ou melhor, os riscos negativos nos parecem que estão predominando neste momento. Eu vou aqui citar basicamente 4. Tá? Depois a gente conversa sobre eles, especula até que ponto esses riscos são maiores ou menores. O primeiro risco que eu citaria é o risco da inflação. A inflação tem subido bem mais do que a gente imaginava, do que todo mundo imaginava. O último dado mostrou um IPCA de 9% nos últimos 12 meses, praticamente 9% nos últimos 12 meses. E a inflação mais alta ela tem 2 efeitos negativos sobre o crescimento. Um bastante imediato, que é o fato de que ela corrói a renda, né, dos consumidores, né? Esse efeito é muito rápido. E, ao corroer a renda real dos consumidores, ela vai diminuir ou vai botar algum freio sobre o consumo. O segundo efeito é que a inflação mais alta, né, e, portanto, também expectativas de inflação mais alta no futuro, acabam influenciando o Banco Central, levando o Banco Central a praticar uma política monetária mais apertada. Eu queria lembrar aqui que, há 4 semanas atrás, a expectativa é que a Selic fechasse esse ano em 6,75, pelo Focus, né? E agora, quer dizer, apenas 4 semanas depois, em vez de 6,75, é 7,5% a perspectiva da Selic no fechamento do ano na pesquisa Focus. Então, isso aí mostra bem como as perspectivas de alta de juros estão
se elevando, né? E óbvio que juros mais altos representam também uma trava na economia. Então, inflação. O segundo fator é a Covid. Todos os dados recentes da Covid, de casos, óbitos, etc., vem vindo num declínio bastante acentuado no período recente, né? As médias móveis de 7 dias estão caindo bastante, porém, a famigerada variante Delta, né? Que até recentemente estava praticamente restrita a poucos casos no Rio de Janeiro, agora começou a se alastrar. No Rio, ela já é bastante importante. E o que a gente vê, observando países onde essa variante já se tornou praticamente dominante, praticamente 100% dos casos, como é o caso de vários países europeus, a epidemia voltou a crescer em nível muito rápido. Quer dizer, os óbitos também cresceram bastante, estão crescendo. Não tanto, não na mesma proporção que no passado, em relação aos casos, mas estão subindo também bastante. Nos Estados Unidos está havendo um crescimento muito forte do número de casos e também, em menor escala, mas também de óbitos. Então, à medida que essa variante Delta começar a se espalhar, isso aí pode acabar e tende a funcionar também como uma trava na recuperação. Eu não creio, eu particularmente, cada um de nós aqui tem a sua própria avaliação. Eu, particularmente, não acho que vai afetar muito a economia, porque eu estou falando com base no que a gente observou nessa segunda onda, que foi muito pior que a primeira, mas afetou muito menos a economia do que a primeira onda. Eu acho que agora vai afetar, sim, é óbvio, que muitas atividades que iriam ser retomadas deixarão de sê-lo. Porém, eu acho que não vai ser digamos assim, nada que se compare a, por exemplo, um efeito recessivo sobre a economia. Mas é algo que vai puxar um pouco para baixo o crescimento. Variante Delta. Então, falamos de inflação, variante Delta. Terceiro fator, crise política. A cada semana, a impressão que se tem é que a crise política aumenta um ponto, né? E é evidente que, a partir de certo ponto de conflito entre os poderes, de crise política, isso começa a criar, digamos assim, um ambiente de muita incerteza, amplia a incerteza, e, por fim, é inevitável que isso acabe afetando decisões empresariais, de investimento e até mesmo de contratação. E o quarto elemento, que pode funcionar como um fator que puxa para baixo o crescimento, e que, de certa maneira, está associado à crise política, é a questão fiscal, a crise fiscal. De certa maneira, associada à crise política, porque a crise política, de um lado, leva a tornar mais difícil a aprovação de determinadas medidas econômicas necessárias, de reformas, etc. E, por outro lado, também acaba criando um clima para a adoção de medidas de caráter populista, que a gente não sabe se vão ser, até que ponto elas vão, etc., mas é óbvio que esse clima começa a existir, e isso aí pode acabar prejudicando, né? Criando mais incerteza e prejudicando também a recuperação da economia. Enfim, eu acho que nós temos um segundo semestre que, a princípio, né, tinha uma possibilidade de ter um crescimento forte, de maneira que a gente fechasse um ano com um crescimento bastante robusto,
mas que agora a gente vê vários fatores que podem operar negativamente. A conferir, vamos ficar acompanhando isso nos próximos semestres. Então, dei aqui a minha visão aí sobre o peso desses fatores. Eu gostaria que os nossos colegas aqui dessem também a sua visão sobre o que pode aí comprometer, ou como esses fatores, eventualmente algum outro, pode comprometer ou não o crescimento no segundo semestre desse ano. Eu tenho duas... Fala, Alice, depois eu falo. Não, eu gostaria só de destacar, Francisco Eduardo, um elemento a mais, ou um outro risco, que é o cenário externo também, não? Acho que está cada vez mais próximo o momento em que o Federal Reserve pode reduzir os estímulos monetários, não? A economia, não? Seja diminuindo a compra de ativos financeiros, como ele está fazendo, públicos e privados, seja em algum momento no futuro começando a elevar a taxa de juros. Mas o anúncio, a gente nunca sabe o momento que isso pode acontecer, mas estamos chegando ao final de agosto, a famosa reunião de Jackson Hole, que todo ano o Federal Reserve propõe, pode ser um bom momento em que pode mudar o discurso também, não? E isso pode trazer alguma turbulência financeira, não, para todos nós. Então, era só para destacar esse ponto adicional, tá? O que eu gostaria, então, não é acrescentar, mas comentar um pouco mais, é que eu vejo aí uma mudança muito grande do nosso contexto macroeconômico, das condições financeiras. A gente, lá no início do ano, a partir de março, abril, considerava que o segundo semestre, à medida em que caminhava a vacinação, seria um semestre promissor. Então, como o Francisco Eduardo colocou, a variante Delta está aí se colocando no meio dessa história da pandemia, e pode ser que o cenário mude, crie muitas incertezas. Mas, de qualquer maneira, quer seja via pandemia, no contexto político que a cada dia se agrava, com essas incertezas fiscais todas, e mais o ano que vem pela frente, eu vejo assim, quer dizer, que isso tudo pode deteriorar, quer dizer, a economia se move muito em função das expectativas, né? O ânimo dos agentes econômicos é fundamental para descrever o que vem pela frente, o que pode vir pela frente. Eu diria que, neste momento, né, é como se as expectativas que poderiam estar indo no sentido de tomar decisões de gastos, de consumo, de investimento, de produção, elas estão voltando para trás. Então, na verdade, esse contexto, né, embora a gente não tenha assim, nada terrivelmente acontecendo, os juros futuros avançam lentamente, o câmbio tem um dia que sobe, tem um dia que cai, o nosso risco país está precificado um pouco acima, né, do que estava um mês atrás, mas é lento, mas eu acho que as expectativas que movem os agentes econômicos, empresas e consumidores, elas estão começando a virar. E isso pode afetar mais negativamente o PIB desse ano e, com certeza, do ano que vem. Então, eu vejo aí um ambiente do segundo semestre que, infelizmente, a gente não está colhendo os frutos do avanço da vacinação, que, aliás, é uma coisa que tem sido, né, bastante boa no caso brasileiro. A gente está conseguindo uma média de vacinação diária muito grande, né? Mas isso não está conseguindo motivar os agentes econômicos a gastar, né? Porque você tem uma série de outros fatores. Então, o que eu vejo pela frente é um contexto que está piorando a cada dia. Isso move muitas expectativas para baixo. Então, esse é o grande receio que eu tenho. A gente até pode ter um segundo semestre razoável, a gente vai ter um PIB razoável esse ano. Mas o mais importante é esse ânimo que está sendo desconstruído. Esse é o que com um grande pesar que eu vejo isso, mas é como eu estou vendo, né, o contexto hoje. Eu acho que se tiver, eu tenho impressão, Margarida, eu vejo eu vejo isso que você está falando mais como um risco do que como uma realidade já presente.
Estou falando isso porque os indicadores de confiança que a gente acabou de ver da indústria, dos empresários, dos consumidores, ainda não estão acusando essa reversão no ânimo. Essa reversão, concordo. Agora, eu concordo com você que há uma chance grande de acontecer isso, ou talvez até já esteja acontecendo nesse momento, ainda não estão nos números, não sei. A esse respeito, eu queria só acrescentar aqui um detalhe, voltando ao negócio da Covid, que eu acho que é talvez a coisa mais, ameaça talvez maior a curto prazo, porque existe um conceito muito importante nessa literatura dos modelos epidemiológicos, que é o conceito de limite da imunidade de rebanho. É o ponto a partir do qual você já tem um número suficiente de pessoas imunes para barrar o prosseguimento da epidemia. Então, a partir desse momento, a epidemia entra em declínio. Esse limite da imunidade de rebanho, né, a fórmula pela qual a gente calcula isso, depende muito do grau de contágio, né, da infectividade do patógeno. No caso, se a gente tem, por exemplo, sarampo, que é uma doença bastante conhecida, tem no caso do sarampo, o limite da imunidade de rebanho é altíssimo. Você precisa ter por isso, você precisa ter uma vacinação de um percentual muito elevado da população para poder conter a epidemia. No caso da Covid, inicialmente, supunha-se que era 60%, em torno de 60%, um pouquinho mais, não muito mais do que isso. Então, quando você tivesse um pouco mais de 60% da população imune, a trajetória da epidemia entraria em declínio. E o que acontece é o seguinte: nos países desenvolvidos, onde, na verdade, já se tinha atingido um elevado grau de vacinação, a epidemia estava em franco declínio, mesmo nos países que não estavam adotando lockdown, que não tinham adotado lockdown, etc. Só que agora, com a nova variante Delta, essa variante Delta fez subir como ela é muito mais contagiosa, fez subir esse indicador, que é o limite da imunidade coletiva. Então, o que acontece agora é que você precisa ter uma parcela da população muito maior imune para que o vírus não se propague. Então, o que antes parecia ser um grau de vacinação razoável, que já dava um conforto, não é mais. Né? E por isso você está vendo, então, em países que já alcançaram níveis de vacinação muito maiores que o Brasil, a epidemia voltar a crescer com alguma força. É claro que nesse campo tem muitas incertezas, mas a observação disso nos leva a um pouco ficar cautelosos em relação à evolução nos próximos meses da Covid aqui no Brasil e, portanto, dos seus impactos sobre a economia. Porque eu sei que nos Estados Unidos já houve esse efeito que a Margarida estava se referindo aqui, que é um banho de água fria. Na hora, todo mundo assistiu, né, aquele espetáculo das pessoas se abraçando em Nova York, aquela euforia com o fim da Covid, e, de repente, quando ela volta, isso é um banho de água fria, né? Desanima os empresários, os consumidores, etc. etc. E eu acho que é claro que algo semelhante pode acontecer aqui também. Professor, acredito que vale só apenas a gente reafirmar, para não deixar nenhuma margem de um mal-entendido, que quando falamos de imunidade de rebanho aqui, ou essa taxa mínima, a gente não está falando isso como alguns grupos veicularam no começo da pandemia, no sentido de não adotar restrições, confiando que a própria doença geraria a imunidade de rebanho. A gente está falando aqui nesse índice mínimo relacionado à vacinação para garantir a não proliferação da doença. Tenho certeza que isso é o que nossos ouvintes acompanham, pensam e também reflete a opinião do grupo de conjuntura. Com certeza, foi muito bom celebrar isso, Gabriel.
Porque imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é um conceito de epidemiologia, não é uma proposta de política, mas no linguajar aí da imprensa corrente passou a ser identificada a palavra, a expressão imunidade de rebanho como uma proposta de não vacinar, deixar um processo natural de se atingir a imunidade para acabar com a epidemia. É óbvio que não é isso que nós pensamos quando a gente está falando aqui de imunidade de rebanho, no conceito epidemiológico da palavra, e que é utilizado, inclusive, para saber qual é o percentual da população que deve estar vacinado para que a epidemia entre em declínio. Foi muito bom você ter feito essa advertência. Eu gostaria só de complementar vocês no mesmo sentido. Então, a gente espera que, digamos, na avaliação de risco que o Francisco Eduardo colocou, existe um risco mais pessimista, não? Ou seja, uma revisão de nossos cenários para baixo, tá? Um pouco, mas a gente espera que a revisão mais substancial do crescimento do PIB aconteça o ano que vem, tá? De fato, é o que está acontecendo, tá, com a maioria das projeções. Tá? A projeção deste ano está caindo um pouco, não? É claro que já estamos na metade do terceiro trimestre, então, o que pode, os efeitos da Covid deve afetar, mas só uma parte pequena do terceiro trimestre, deve afetar mais no quarto, mas já não tem tanto efeito sobre o crescimento do ano, tá? Então, temos que ter uma pequena redução no crescimento deste ano contra o que a gente esperava anteriormente, mas para o ano que vem, o aumento da Selic, que o Francisco Eduardo destacou, os riscos políticos, o risco fiscal, o risco externo, que eu destaquei, vão afetar muito mais o crescimento do ano que vem, tá? Destacando que o carry-over para este ano era bem elevado, não era 3,6%, tá? E na nossa projeção atual, o carry-over para o ano que vem é só de 1%. Tá? Então, quando as projeções estão colocando um crescimento, digamos, de 1,5% para o ano que vem, estão colocando um crescimento muito pequeno sobre o carry-over que a gente deve ter para o ano que vem, que deve estar por volta de 1%, ou um pouquinho menos. Muito bem, ficamos por aqui. Estaremos acompanhando nos próximos podcasts a evolução dessa conjuntura, acompanhando até que ponto esses fatores que nós levantamos aqui vão estar comprometendo mais ou menos o desempenho da economia brasileira nesse segundo semestre e para o próximo ano. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.